Irmão, você já se encontrou em alguma situação de ter falado alguma coisa e aí depois ter pensado, poxa, não foi a melhor coisa ter sido dita? Já aconteceu isso contigo? Ou já passou pela situação de ter passado uma tarde inteira conversando na roda de amigos e tal, e aí depois de ter passado, pensar, nossa, foi muito legal as conversas, mas algumas coisas que eu falei não foi das melhores, assim, tipo, poderia não ter falado daquela pessoa, poderia ter conversado sobre outro assunto. Eu não tenho dúvidas que todos nós já passamos por isso em algum momento, e isso revela um problema que todos nós temos, a nossa língua, né? Todos nós temos esse problema. Então, nessa noite, eu quero falar um pouco sobre dominando a nossa língua. Dominando a nossa língua. Tá? E nós vamos fazer isso em 3 partes. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre a realidade da nossa língua, um texto de Tiago. Depois, nós falaremos um pouco sobre o problema central da língua. E numa terceira parte, nós olharemos alguns conselhos sábios que a palavra nos dá para a nossa língua. Então, vamos começar olhando a realidade da nossa língua, no livro de Tiago, capítulo 3. Uma coisa que eu preciso esclarecer aqui para vocês é que essa semana, semana passada eu estava viajando, cheguei no fim da semana, e essa semana eu estive visitando alguns de vocês, almoçando e tudo mais, e que fique claro que a minha sequência de sermão, ela já é preparada há muito tempo, tá? Então não é porque eu almocei com você, que eu almocei aí com o pessoal, jantei lá com o Henrique essa semana, mas não, eu vi alguma coisa que era tratar sobre esse assunto, não tem nada a ver, tá bom? Mas se a palavra falar teu coração, meu irmão, abrace, né? Abraça que é bênção. Então vamos, Tiago, capítulo 3, nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 12. Tiago, capítulo 3, verso 1 em diante, nos diz assim: Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, irmãos, essa pequena carta que nós temos no Novo Testamento, uma carta de 5 capítulos, ela foi escrita por Tiago. Tiago, que era o irmão de Jesus, tá? Então, esse autor dessa carta, ele é o irmão de Jesus, e por isso, se você ler
essa carta com atenção e comparar essa carta com as falas de Jesus, você vai ver que tem bastante semelhança. Tem uma semelhança na parte estrutural da carta, na parte como eles falam, porque eles eram irmãos. Né? Irmãos geralmente convivem muito tempo juntos, têm uma linguagem parecida, e é isso que acontece com a carta de Tiago e as falas de Jesus. E Tiago ele escreve essa carta no primeiro século, quando os cristãos eles estavam sendo perseguidos. Então, um dos objetivos de Tiago aqui é oferecer encorajamento para os cristãos do primeiro século que estavam sendo perseguidos. Se você olhar lá no capítulo 1, você vai ver, logo no verso 2, ele dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e assim por diante. Então, ele encoraja os irmãos, através dessa carta, a aguentarem as perseguições que eles estavam sofrendo como o povo de Cristo na igreja primitiva e perseverarem através das perseguições. E no capítulo 13 ele começa a falar então especificamente sobre este órgão do nosso corpo, que é a língua, e começa a dar alguns direcionamentos sobre como ela pode ser uma fonte de bênção, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma fonte de maldição, e como nós temos essa dificuldade de controlá-la, de usá-la da forma correta. Então, vamos olhar como Tiago começa dando orientações sobre isso. Olha só o que ele diz no verso 1. Ele diz: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É interessante que ele começa falando sobre a língua, ele começa falando sobre os mestres. Mas por que isso? Porque ele começa, num texto, numa parte da sua carta onde ele vai falar sobre a língua, ele começa dizendo: não queira todo mundo ser mestre. Por quê? Porque os mestres, as pessoas que ensinam, elas são pessoas que propriamente trabalham com a língua. Elas trabalham com comunicação, elas ensinam. E o que ele está dizendo aqui é que quanto mais você fala, mais você ensina. Se você acertar, se você ensinar corretamente, você vai ser bem sucedido por isso. Mas se você estiver ensinando ensinos errados, se você estiver indo para o outro lado, você vai ser cobrado por isso. É isso que ele está dizendo. Vai haver maior juízo para aqueles que conduzem, para aqueles que ensinam pela sua língua, ensinamentos tortos, ensinamentos que não condizem à verdade da palavra de Deus. E aí no verso 2 ele começa mostrando que é através da nossa língua que nós dominamos o nosso corpo. Olha só o que ele diz no verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha que interessante. Por que Tiago tá ligando diretamente o corpo com a língua? Dizendo: olha, se você consegue controlar a tua língua, você consegue controlar o teu corpo. Por que ele está falando isso? Você já brigou alguma vez na vida? Eu estou dizendo briga de sair no tapa mesmo, de sair no soco. Como é que acontece geralmente as brigas? Muito dificilmente acontece simplesmente porque você tromba com alguém na fila, estava na fila da escola, trombou com alguém e já saiu no tapa. Raramente, tem que ser dois muito esquentados para acontecer isso. Brigas geralmente acontecem, fala uma coisa, o outro não gostou, aí o outro responde, aí o outro fala mais uma palavra, dá uma entonação mais alta, e aí eles partem para a briga física. Brigas físicas, elas começam geralmente, na grande parte, com a língua. E por isso, Tiago aqui está mostrando isso. Se alguém consegue dar uma segurada na língua, quando o outro fala, você não fala nada, quando o outro te confronta, você fica quieto, consegue controlar o corpo inteiro. Porque se você consegue controlar a tua língua, você não vai partir para o soco tão fácil com a outra pessoa. E é isso que ele está dizendo. Esse é o fato que Tiago está afirmando. Que se alguém nunca tropeçou com a língua, essa pessoa é um perfeito varão, seria um perfeito varão. Então, o que Tiago começa a mostrar a partir do verso 3, são experiências do dia a dia, são coisas do dia a dia que nós estamos acostumados a ver. Ele começa a usar essas pequenas coisas como ilustrações para demonstrar como
como a língua ela conduz o corpo inteiro. Então ele acabou de dizer que que se você controla a língua, você controla o corpo, e ele começa a demonstrar agora com coisas físicas da terra como isso é verdade. Olha o que ele diz no verso 4. No verso 3, ele começa no verso 3 dizendo: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Já andou de cavalo? Os cabresto ali e tal, né? Você coloca, vai guiando para um lado, guia para o outro, né? Através do que está na boca dele. Olha o que ele continua dizendo no verso 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, claramente, na época não tinha esses navios gigantescos que nós temos hoje, né? Motor e tudo mais. Tudo era na base do leme. E ainda existe muitos... E esse ainda é um recurso muito eficiente, mas através do leme você consegue conduzir uma embarcação gigantesca. E é isso que Tiago está mostrando. Assim também a língua, no verso 5 ele afirma: pequeno órgão se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Então, ele começa mostrando que a seriedade da língua, ela pode ser tão eficiente como um leme que conduz um barco no meio do mar, ou ela pode ser tão eficiente como uma pequena fagulha que incendeia uma selva inteira. Olha o que ele diz no verso 5. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O que Tiago está nos mostrando aqui é que a seriedade da língua é que ela conduz pessoas ao inferno. A tua língua pode te conduzir ao inferno. Pela tua língua você professa Cristo, mas pela mesma língua pessoas amaldiçoam Cristo. E é isso que Tiago está mostrando. Ela não é um órgão insignificante no nosso corpo. Ela conduz todo o nosso corpo para onde nós passaremos a nossa eternidade. Tá? Então, o que Tiago está mostrando nesse texto, ele continua no verso 7 em diante, comparando com os animais. Olha só, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incotido, carregado de veneno mortífero. Olha o que o Tiago está mostrando aqui. Ele está mostrando que nós estamos no topo da cadeia alimentar. Nós, seres humanos, conseguimos controlar tudo. Nós controlamos jacarés, nós controlamos leões, nós controlamos tigres, nós conseguimos caçá-los, pegá-los, colocá-los em zoológicos, nós conseguimos caçar baleia por séculos e séculos. As baleias foram caçadas para tirar o óleo delas. Nós conseguimos fazer coisas gigantescas como essas, mas nós não conseguimos dominar a nossa própria língua. Isso demonstra a nossa pequenez. Como assim? A gente consegue pegar um leão, mas a gente não consegue controlar a nossa língua. A gente consegue construir coisas gigantescas, mas você não consegue ficar quieto quando você precisa ficar quieto. Mas você não consegue não responder a tua esposa quando você não deveria responder, quando você deveria ficar quieto. Essa é a maldição da nossa língua. É isso que Tiago está querendo abrir os nossos olhos aqui. Veja como ela é perigosa. Veja como ela pode colocar fogo numa floresta rapidinho. Teu dia pode estar indo tudo bem. Pode estar indo uma maravilha. Você acordou, as coisas tudo certo, tomou um belo café, está indo trabalhar, está tudo certo. Você se encontra com uma pessoa, a pessoa te fala uma coisa, você revida, aquilo pode acabar com o teu dia. Essa é o peso da nossa língua. Se você não souber controlá-la, você vai continuar constantemente vivendo mal. E é isso que ele mostra do verso 9 ao verso 12, mostrando que ela é objeto de bênção e de maldição. Com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isso que ele está dizendo, vocês vão no domingo à noite na igreja, vocês cantam, vocês louvam a Deus com as suas línguas.
Mas aí na segunda-feira, na terça-feira, vocês estão falando mal dos outros. Aí vocês estão falando mal do vizinho. Aí vocês estão falando mal do prefeito, do presidente. Por quê? Porque essa é a realidade da nossa língua. Nós somos pecaminosos. E é essa realidade que ele está querendo nos mostrar. Com ela nós bendizemos ao Senhor, mas também com ela nós amaldiçoamos os homens. De uma só boca procede bênção e maldição. E ele diz, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é conveniente. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? É possível isso na natureza? Você ir numa fonte e você beber água boa num dia e depois ela amarga e depois no outro dia ela vira doce. Não existe isso. Ou ela é uma fonte doce, ela é uma fonte amarga. Ou você vai no mar, tem água salgada, ou você vai no rio, tem água doce. Não é possível trocar o rio um dia ser doce, um rio um dia ser amargo. E olha o que diz, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. E que ele está dizendo, a figueira pode produzir azeitona, a videira figos, pode trocar, você pode chegar num pé de maçã e encontrar banana? Ou você chegar numa bananeira e encontrar maçã? Não dá, é contraditório. E o que ele está querendo abrir nossos olhos? Ele está querendo dizer, então como vocês vão no domingo à noite e glorificam a Deus, e na segunda-feira estão falando mal de outras pessoas? Não faz sentido. Não faz sentido. Então essa é a realidade da nossa língua. Essa é a realidade que Tiago está chamando a atenção de todos nós aqui. Ela é veneno mortífero. Ela é mal incontida. E Tiago está abrindo nossos olhos para nós vermos essa realidade. Para nós refletirmos sobre a condição da nossa língua. Então, de onde procede esse problema central? Então, se ela é veneno mortífero, como o Tiago está nos mostrando, se ela é um mal incontido, de onde que vem esse veneno? De onde que vem essa maldade? Nós vamos para um outro texto, agora que vai nos ajudar a entender de onde procede esse veneno da nossa língua. Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Verso 33. Até o verso 37. Mateus capítulo 12, verso 33 em diante. Diz assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Olha só, Jesus aqui profere essas palavras diretamente para os fariseus. Os fariseus, eles haviam acabado de blasfemar contra o Espírito Santo. Eles afirmaram que Jesus realizava aqueles milagres pelo poder de Beelzebul. E Jesus profere essas palavras para eles. E Jesus aqui ele está fazendo uma relação muito parecida com o que Tiago fez, mostrando que há uma relação direta entre o fruto e a árvore. Entre o fruto e a árvore. Não tem como ter um fruto bom se a árvore for ruim, vice-versa. Não tem como ter um fruto ruim com a árvore sendo boa. É isso que ele começa mostrando. A árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto má, porque pelo fruto se conhece a árvore. E o que Jesus está mostrando aqui é que o que nós falamos, as conversas que nós temos, aquilo que sai de nossa boca está diretamente relacionado ao nosso coração. Está diretamente relacionado ao mais profundo do nosso ser. Não tem como você estar falando
falando boas coisas o tempo todo e o teu coração está podre. O que Jesus aqui está mostrando é porque os fariseus eles camuflavam muito bem na frente de outras pessoas, e é isso que ele está acusando aqui. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Né? Então ele está acusando porque os fariseus camuflavam muito bem diante das outras pessoas, mas Jesus conhecia o coração deles. Eles haviam acabado de blasfemar contra o Espírito Santo. Eles haviam acabado de atribuir as obras de Jesus às obras de Satanás. Isso demonstrava que o coração deles estava longe de Deus. Por quê? Porque eles não estavam reconhecendo quem era Jesus. Então, você fala do que está cheio o teu coração. Não tem como separar. As nossas palavras, elas estão diretamente relacionadas ao nosso coração. E como nós resolvemos o problema do nosso coração? Nós resolvemos com Cristo, professando Jesus Cristo. É isso que ele nos mostra. Toda palavra frívola que o homem proferir, ele vai dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Uma pessoa ela só pode começar a resolver o problema do coração dela e ela, como consequência, ela poderá falar coisas boas se ela encontrar Cristo. Se Cristo começar a redimir o coração dela, se essa pessoa começar a entender que Cristo precisa começar a limpar o seu coração, dessa forma suas palavras serão palavras boas, serão palavras de bênção e não palavras de maldição. Por isso eu e você precisamos nos encher de Cristo. Nós precisamos nos aproximar de Cristo diariamente, porque senão esse veneno que todos nós temos, ele vai sair para fora. Todos nós estamos com esse veneno do pecado no nosso coração. Todos nós estamos com esse veneno do pecado no nosso coração. E nós precisamos que Cristo nos limpe diariamente dele. Porque senão as nossas palavras não serão palavras que edificam. Esse é o conselho de Paulo. Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente aquela que for boa edificação, que for boa para edificação e que produza edificação aos que ouvem, que produza bênção aos que ouvem. Então, o problema central da nossa língua é o nosso coração. Então, quais são os conselhos práticos que a Bíblia nos oferece para que nós consigamos lidar melhor com a nossa língua? Né? Então, nós entendemos a realidade da nossa língua, nós entendemos através de Tiago que a nossa língua é um mal incontido, que ela é complicada, né? E que ela se assimila muito às tragédias que acontecem na natureza. Nós entendemos que o problema central da nossa língua é o nosso coração, porque você fala do que está cheio o teu coração. Então, entendendo que o problema da nossa língua é resolvido quando nós encontramos Cristo, nós nos enchendo de Cristo diariamente, o que a Bíblia nos oferece como conselho, então, para nós criarmos alguns gatilhos para nós controlarmos melhor nossa língua. Então, vamos ler um texto em Provérbios. Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, verso 13. Provérbios capítulo 18, verso 13. Olha só o que Salomão nos oferece como conselho muito sábio aqui, para nós seguirmos, para nós observarmos. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Simples, direto e prático. Né? Ouve primeiro, né? Depois responde. Então, existem alguns órgãos do nosso corpo que foram feitos duplos, né? Como 2 ouvidos e uma boca. Significa que você deve ouvir mais e falar menos. Como 2 mãos e uma boca. Significa que você deve trabalhar mais e falar menos. Tá? Então, é dessa forma que Deus nos fez. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Existem algumas pessoas que, pela sua personalidade, elas já são pessoas mais quietas, pessoas que não vão ficar falando muito, não vão ficar conversando muito,
tem pessoas que já são mais falantes por natureza. Então, tem pessoas que são quietas, mas gostam de falar só na hora da briga, que é o meu caso. Então, você precisa aprender a se controlar, você precisa saber isso, entender você como pessoa, dizendo, eu sou assim, então esse conselho de Salomão serve para mim nesses e nesses casos. Se você é uma pessoa falante, que fala sempre, a todo momento, e tudo bem, é a sua personalidade, agora você precisa entender que se a outra pessoa começou a falar, você também precisa ouvir. Então, só falar não dá, uma conversa não rola desse jeito, onde só um fica falando e outra pessoa não ouve. Ou se você é isso que ele está mostrando. Se você responder antes de ouvir, é estultice e vergonha, porque você não vai ter ouvido os argumentos, você não vai ter ouvido o que a outra pessoa tem a falar primeiro. Vamos ler um outro conselho que Salomão nos dá, Provérbios capítulo 12, verso 18. Provérbios capítulo 12, verso 18. Diz assim: alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Então, o que ele está mostrando aqui que é tagarelice? É quando você fica falando um monte de coisa e nem sabe direito por que você está falando o que você está falando. O que ele está mostrando? É como ponta de espada, é afiada. Ponta de espada é afiada. É fácil de você machucar, é fácil de você falar o que não devia, é fácil de você estar falando a coisa errada no momento errado, é fácil de você estar falando a coisa errada no momento errado, com frequência. Então é como ponta de espada. Mas a língua dos sábios é medicina. Por que a língua dos sábios? E por que ele não coloca aqui a língua dos inteligentes? Por que ele não coloca aqui a língua, dos pacientes? Ele coloca aqui a língua dos sábios. Porque a sabedoria, ela envolve muito mais do que simplesmente você ter um monte de conhecimento. Que pessoas que têm um monte de conhecimento, na verdade, elas têm uma tendência de falar ainda mais, porque querem mostrar o conhecimento delas. O que ele está mostrando aqui é a língua dos sábios. Porque o sábio é a pessoa que vai saber agir, que vai saber falar mais no momento que ela precisa falar e vai saber ficar quieta no momento que ela precisa ficar quieta. Vai saber o momento de revelar conhecimento quando ela precisa e vai saber o momento que ela não precisa revelar conhecimento. Isso é sabedoria, você conhecer os dois lados, ter os dois lados e você saber agir conforme as circunstâncias da vida. E é isso que ele está mostrando. A língua dessas pessoas sábias, das pessoas que sabem controlar quando elas precisam falar mais, quando elas precisam ficar quietas. A fala dessas pessoas é como medicina. É como medicina, é um remédio. É um remédio aos ouvidos daqueles que precisam ouvir. Você quer ser essa pessoa sábia, você quer ter essa língua sábia. O Senhor pode nos dar, e é isso que nós precisamos buscar. Essa sabedoria do Senhor. Para nós falarmos no momento certo, para nós ficarmos quietos no momento certo, para nós buscarmos essa sabedoria que vem do Senhor. E aqui eu quero que nós entendamos um pouco que uma coisa muito interessante, muito impressionante, é que Deus criou homens e mulheres de forma diferente. Deus criou homens e mulheres de forma diferente. E o problema que afeta tanto homens como mulheres é o egoísmo na comunicação. Tá? Então, o pecado principal que afeta a comunicação, tanto de homens como mulheres, é o pecado chamado egoísmo. Agora, por que isso afeta de forma diferente? Porque homens e mulheres se comunicam de forma diferente. Tá? Homens, geralmente, no geral, eles são mais analíticos, são mais lineares, e mulheres são mais laterais e amplas. O que eu quero dizer com isso? Que homens, eles não costumam falar muito, de forma geral, tá? Sempre tem exceções, tá? De forma geral, homens são mais bom dia, tal, como foi teu dia? Foi bom.
já falou tudo, tá tudo certo, foi de excelente. Homens geralmente eles tendem a ser e homens geralmente não procuram ajuda, tá? Se eles têm alguma coisa, não gostam de procurar ajuda, mas quando eles procuram, eles querem sugestão de soluções, tá? Então, homens eles não gostam de ficar de ajuda e tal, mas quando eles buscam ajuda, eles querem soluções. Eles não querem que você fique comentando, eles não querem que vocês fiquem, não. Solução, o que dá para fazer? A, B ou C? Eles querem soluções, tá? Mulheres, elas querem companheirismo quando elas buscam ajuda. É diferente. Mulheres querem que você fique ali, ouça. Elas não querem necessariamente soluções. Mulheres, quando elas procuram ajuda, elas querem ser ouvidas. Fala e tal. Eu já vi situações assim, né? Às vezes eu ligo para minha mãe, e aí minha mãe fala, uns 30 minutos falando, eu sim e tal, e faço umas perguntas, e ela fala. Daí chega no final lá, filho, obrigado por ter ligado, foi muito bom e tal. Eu digo, não falei nada. Só fiquei ouvindo ela, 30, 40 minutos. Né? Então, porque mulheres, quando elas procuram ajuda, elas querem companheirismo. Homens, quando eles procuram ajuda, eles querem soluções, tá? Então, isso muda a forma como nós nos comunicamos. Então, se um homem ele está quieto, não quer dizer que ele tá mal. É porque ele é assim. Tá? Agora, se uma mulher vem procurar e fala, não é que ela está mal, é porque ela é assim. Porque mulheres querem ser ouvidas. Tá? Então, a gente precisa entender essas diferenças. Porque, se não entende, fica ali criando conflito por nada. Mas você não fala nada. Aconteceu alguma coisa? Não, só tô quieto mesmo, porque não estou pensando em nada. Tá? Então, Deus criou nós de formas diferentes. Nós precisamos entender como isso afeta a nossa comunicação. Vamos ver um outro conselho que Salomão nos dá, Provérbios capítulo 10, verso 19. Provérbios capítulo 10, verso 19. Diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, olha só, uma vez mais, Salomão está nos exortando, nos direcionando a nós buscarmos a prudência, a nós sermos moderados, a nós aprendermos a ouvir, a nós aprendermos a entender exatamente o que a pessoa está falando. Então, esse é um conselho que Salomão está dando, muito importante. Ser moderado, ser prudente, significa você buscar entender realmente o que as palavras que a pessoa disse realmente querem dizer. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês como toda sentença, toda frase, ela possui um sentido denotativo e conotativo. Tá? O que significa isso? Olha só, se eu disser, ó, tem um smartphone aqui em cima da mesa. Tá? Em cima aqui do púlpito estou com um smartphone. O que isso significa? Bom, sentido denotativo, que denota algo, demonstra que eu tenho um celular, um dispositivo aqui em cima. Isso aqui é um dispositivo, um smartphone, tem um celular em cima da mesa. Esse é o sentido denotativo. O que é o sentido conotativo? Isso significa que dentro desse celular eu tenho um monte de informações. Dentro desse celular tenho aplicativos, tenho uma série de coisas da qual posso fazer com ele. Tá? Todas as informações que contém esse celular. Então, quando eu digo eu tenho um smartphone em cima da mesa, eu posso estar dizendo eu tenho simplesmente um smartphone aqui parado, ou no meu caso eu tenho um smartphone em cima da mesa porque eu estou com a liturgia nele. Tá? Então, quando você diz eu tenho um smartphone, o que você está querendo dizer com isso? Então, toda sentença, toda palavra que nós falamos, a forma como você se comunica, ela sempre possui um contexto simbólico. Né? Por exemplo, teu passado, teus ancestrais, o tom que você usa, o silêncio que você usa, a ênfase que você coloca na frase, tudo isso muda uma frase. Se você chega, você combina com
com algum amigo, teu cônjuge, com o filho, alguma coisa, para chegar às 6 horas em casa, e aí quando ele chega você pergunta, por que você chegou atrasado? É uma forma. Se você falar, por que você chegou atrasado? Já mudou, concorda? Se você falar, por que você chegou atrasado? Muda. Então, a ênfase na frase, as palavras que você usa, a forma com que você se comunica, pode mudar toda uma situação. Porque se você não busca realmente entender, às vezes ele chegou atrasado porque realmente ele estava aprontando antes. Mas às vezes ele chegou atrasado porque o ônibus atrasou. Ou porque choveu e perdeu. Você entende? É isso que Salomão está nos mostrando. Seja moderado, seja prudente, busque entender o contexto. Não sai simplesmente jogando um monte de palavra e tal, sem você buscar entender o que está acontecendo antes. Isso é falta de sabedoria, isso eu vejo direto. Você não pode simplesmente sair falando coisas sem buscar pelo menos se colocar no lugar da outra pessoa, ver o que está acontecendo, tentar entender a situação e aí ter um veredito e falar alguma coisa. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor nos ajude a nós controlarmos melhor esse órgão, que todos nós caímos, que todos nós erramos com ele, como nós vimos no texto de Tiago, mas com certeza as Escrituras nos oferecem esses conselhos preciosos para que nós vivamos melhor, para que nossos relacionamentos sejam mais abençoados, para que o relacionamento com a tua família, com as pessoas que te rodeiam no trabalho, aqui na igreja, sejam mais abençoados. E que o Senhor nos ajude nisso. Vamos orar? Deus,